Hoje uma questão muito interessante de termoquímica e oxirredução, que fala sobre uma massa de FeO, que é aquecida a uma certa temperatura, e exposta a uma mistura gasosa de CO e H2. Com isso, diz a questão, o FeO é reduzido a metal, ferro portanto, sem qualquer fornecimento adicional de energia. Admita que ocorra uma perda de calor para os arredores, as vizinhanças, de 4,2 kJ por mol de FeO reduzido. Então note que nós estamos diante de um problema em que você vai ter dissipação de calor e, sem levar em conta nenhuma entrada de energia, o que se passa lá dentro tem que ser suficiente para que a reação continue acontecendo. A pergunta é, calcule a relação, o quociente, a razão mínima entre a pressão parcial de CO e a pressão parcial de H2 na mistura gasosa inicial. Que mistura gasosa? Aquela que vai entrar em contato com FeO, de modo que o processo se sustente. Isto é, que não haja necessidade de nenhum fornecimento adicional de energia. Tá? Ele sugere que você despreze a decomposição da água, evidentemente qualquer outra reação não contemplada nos dados, que são os valores de ΔH. Para a redução do FeO, redução aqui a ferro zero, né? Porque aqui o ferro é 2, ele vai a ferro zero. Oxidação de hidrogênio, isto é, H2 indo à água. E oxidação de CO, obviamente CO indo a CO2, oxidação. Bom, para resolver esse problema nós vamos então inicialmente pensar num recipiente onde nós temos o óxido de ferro 2 e temos uma mistura gasosa de CO e H2. Desejamos determinar essa relação de tal forma que ela seja aquela que, no limite, sustenta a reação em andamento. Vamos esclarecer um pouquinho melhor o que esse enunciado deseja, vamos entender um pouquinho melhor, e aqui eu formulei a redução do ferro, a oxidação do hidrogênio e a oxidação do carbono. Levando em conta os valores dados, essas duas reações são exotérmicas, essa reação é endotérmica. Então o que você está percebendo? Que a composição dessas duas, em que o hidrogênio vai reagir com o ferro, o O2 vai cancelar e vai formar ferro mais água, vai ter um ΔH que é a soma desses dois. Ou seja, o que é liberado aqui será em parte consumido aqui e no cálculo geral você já está percebendo que a reação vai ser endotérmica. E combinando essa com essa, há um fenômeno parecido em que o FeO vai reagir com o CO, formando ferro e CO2, o meio de O2 vai cancelar e a energia liberada aqui é mais do que suficiente para que aqui haja esse consumo de energia. Mas não podemos esquecer que existe uma dissipação de 4,2 kJ por mol. Bom, aí nós podemos agora já dispensar aqui o enunciado da tela e fazer justamente o que eu estava comentando. Vou somar esta primeira com esta terceira, obtendo esta, e fiz o cálculo aqui somando ΔH1 e ΔH3, como havíamos antecipado, a liberação de calor, essa reação exotérmica. E aí somei essas duas, obtendo esta, operei com ΔH1 e ΔH2 e confirmamos que essa reação é endotérmica. Então note, quando nós temos esses dois gases presentes, tanto um quanto o outro podem reagir com isso aqui, só que a reação do CO libera calor e a reação do H2 absorve calor. Além disso, o calor que é liberado nessa reação não é todo absorvido nessa, porque existe uma dissipação para o meio ambiente. Então vamos trocar esse desenho à direita aqui por uma esquematização. Suponhamos que 1 mol de FeO presente reaja com X mol de CO, isto é, desse 1 mol, X mols de FeO vão reagir na proporção 1 para 1 com CO. E o restante, 1 menos esse X, o restante reage com H2 na reação endotérmica. Agora eu vou fazer a seguinte contabilidade. Eu coloquei aqui uma igualdade. Do lado de cá eu tenho o quanto é dissipado de calor. Coloquei um menos para levar em conta a perda de calor pelo sistema.
Isso por mol de FeO, dizia o enunciado. Portanto, considerando que um mol de FeO reaja, isso é dissipado. Aí, isso é igual a... Bom, x vezes menos 17 significa que x mols de FeO reagem por esse caminho, daí essa multiplicação. Isso é liberado pela reação exotérmica. E estou somando algebricamente com 15 multiplicado por 1 menos x, que é a quantidade que reage com H2, vezes o quanto é absorvido por mol do FeO que reage. Então, isso é absorvido. Portanto, nessa igualdade eu tenho o quê? A soma do que é liberado pela reação exotérmica com o que é absorvido na reação endotérmica deve resultar um valor negativo que é dissipado. Efetuando isso, determinei o valor de x igual a 0,6. O que isso significa? Que 0,6 mol de monóxido de óxido de ferro reage com monóxido de carbono e o restante, 0,4, 1 menos 0,6, reage com H2. Para completar o raciocínio, eu vou agora pensar na relação que eu desejo e numa relação que envolve estudo gasoso. A pressão parcial é igual à fração em mols vezes a pressão total. Então coloquei aqui a equação para o CO e aqui a equação para o H2. Ocorre que eles estão numa mesma mistura, portanto a pressão total da mistura é a mesma nos dois casos, e essa fração em mols é 0,6 mol dele num total de 1, e essa 0,4 dele num total de 1. Efetuando, a relação é 1,5. É bem interessante esse problema, porque ele nos remete a uma situação bastante prática da engenharia, especialmente da engenharia química, onde você faz esse tipo de cálculo para adequar a quantidade relativa de reagentes. Espero que tenha te ajudado. É isso aí e até a nossa próxima postagem.